estava em busca de um microfone de lapela para trazer melhores conteúdos para vocês aqui no canal. Se você já conhece meu canal, sabe que eu utilizo hoje um Fifine AM8. Ele fica posicionado bem aqui embaixo e o áudio ele não sai de uma forma muito boa, assim como eu esperava no começo do canal. Eu ainda não tinha muita experiência em criação de conteúdo, então eu acabei comprando aí esse microfone, que ele é um cápsula dinâmica. Com base nisso eu comprei um Lark A1, é esse aqui, e é um microfone de lapela da Holyland, que é exatamente uma marca aí referência no mercado, onde a gente tem aí excelentes equipamentos aí referente a áudio e vídeo. Claro que eu não sou aí um canal especialista em microfones e equipamentos audiovisual, mas eu queria trazer para vocês a minha opinião de utilizador e falar aí o que eu achei, trazer alguns detalhes para poder compartilhar com vocês a minha experiência também. E aí eu comento com vocês quais foram os meus critérios, então se você não quiser perder nenhum detalhe desse vídeo, fica comigo logo após a vinheta. Bom, para a gente começar então, pessoal, esse aqui é o Lark A1, é um microfone de lapela que ele é bem similar aí ao Lark M2, que você já deve ter visto em diversos vídeos, criadores de conteúdo, que é aquele microfone redondinho que o pessoal geralmente coloca uma carinha. Bom, esse aqui então é relativamente um lançamento, como eu falei para vocês. É um microfone que me chamou bastante atenção e eu acabei achando nas minhas primeiras impressões que seria aí um microfone inferior ao Lark M2, que é a referência que eu tinha e estava buscando. Na verdade, ele já estava na minha lista de favoritos, eu estava para comprar e acabou me indicando aí o A1, então resolvi pesquisar um pouquinho melhor aí sobre ele. E curiosamente, alguns canais que eu mesmo sigo, como por exemplo o Jeff Villanova, um abraço aí pro Jeff, ele acabou fazendo um vídeo muito legal. O contexto do canal do Jeff Villanova, então, ele é um contexto mais técnico, baseados aí em produção audiovisual, então eu consumo bastante, ele tem diversas dicas legais, e eu utilizei como referência para escolher então o Lark A1, porque de acordo com ele, não existe nenhuma diferença na sua qualidade de áudio, apenas aí em diferenciais que eu vou comentar com vocês um pouquinho mais também. Eu não vou fazer comparação entre o Lark M2 e o Lark A1, que é exatamente esse modelo que eu estou trazendo para vocês aqui, porque primeiro, eu não tenho o Lark M2 para poder fazer aí uma comparação, e a gente vai fazer então uma comparação de melhoria entre o Fifine AM8, que é o que eu uso hoje, ele fica bem aqui embaixo, às vezes eu faço vídeo sentado, às vezes em pé, mas ele está sempre posicionado aqui embaixo da mesa. Qual é a desvantagem? Por que eu resolvi comprar então o Lark A1? É porque esse microfone ele capta bastante os ambientes externos, ele não tem um cancelamento de ruído muito efetivo. Bom, ó, se você ver, só de encostar na mesa, ele já está captando todos os ruídos, o que faz na minha edição eu acabar tendo que capar muito o áudio. A minha voz fica meio robótica, bem esquisita, porque eu tenho que usar diversos recursos na edição. Bom, pelos conteúdos que eu vi e especificações do Lark A1, ele tem diversos recursos de cancelamento de ruído, inclusive tem um app próprio que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então assim, eu só vou fazer uma breve comparação baseados no porquê que eu escolhi o A1 ao invés do M2. Bom, vamos lá. O A1, pelo que eu constatei, ele é voltado para criadores de conteúdo que gravam exclusivamente com o celular. Então esse que eu peguei aqui, ele vem com a case, eu já vou mostrar para vocês, fazer um unboxing rapidinho, mas ele vem então com a case de carregamento e transporte, então ela tem uma bateria a mais, e também ele tem aí esses dois microfones que a gente pode utilizar, lembrando que eu optei pelo USB-C, que eu utilizo aí com o Galaxy S25 Ultra. Eu já achei muito legal a caixinha dele, bem bacana. Então o M2, ele vem com essas opções também de você poder utilizar com Android e iOS, e também tem algumas opções aí de você ligar ele diretamente na sua câmera profissional. Eu que sou criador de conteúdo apenas com o celular por enquanto, então ele vai servir muito bem para mim, garantindo uma boa qualidade para os meus vídeos, principalmente quando eu for gravar conteúdos externos, beleza? Então vamos lá, já vou abrir ele aqui pra gente dar uma olhada. E eu já vou adiantar para vocês que essa versão que eu peguei é uma das mais tops, porque eu achei que a diferença de valor não é tão grande. Bom, vamos dar uma olhada então, já vamos abrir ele aqui. Ó, bem legal, pessoal. Capricho aí na sua embalagem também. Nós já temos aqui um cartãozinho falando que nós estamos aqui por você. Mas vamos lá, o que interessa, que é de fato o produto. Olha, ele já vem muito bem embalado, surpreendente aí a sua qualidade também. E não é um microfone de lapela baratinho, pessoal. Não é aquele microfone que a gente paga R$100, mas esse aqui, se você não conhece ainda, ele talvez vai te surpreender no preço, assim como me surpreendeu também. Vamos dar uma olhadinha nele aqui já. Olha que bacana, bem legal, né?
Então ele já vem aqui com seu receptor, como eu falei, eu peguei um USB-C e já temos aqui então os microfones de um tamanho bem discretinho, como vocês estão vendo aí, bem legal. E ele também tem aqui a sua parte magnética, então você pode aí colocar ele por dentro da camisa. Muito provavelmente é o jeito que eu vou utilizar. Não sei nem se tá aí reto, como vocês devem estar vendo aí, talvez esteja torto. Mas antes de gravar, eu prometo para vocês que eu dou uma arrumada aqui pra gente poder ver também. E aí eu vou fazer uma comparação com vocês durante o vídeo, pra gente poder comparar a diferença também aqui entre o Fifine e o A1 aí da Holy Land, beleza? Então aqui tem a sua case de carregamento de uma excelente qualidade. É claro que para mim a Holy Land, para muita gente também, é como se fossem aí os fones da JBL, tendo uma excelente qualidade de construção também. Ó, aqui já temos então uma case de transporte para a gente poder carregar tranquilamente aí, já um cabo USB-C na verdade, né? E esse esqueminha aqui que é para a gente utilizar em ambiente externo. Não sei o nome técnico disso aqui, mas a gente basicamente coloca ele aqui e se você está utilizando em ambiente externo com bastante vento, ele tende a fazer uma diferença bem grande aí, evitando que você tenha muita interferência de ruído. Então esse é o conjunto aqui do Lark A1. Essa parte é bem simples também, nada tão elaborado, mas é o que a gente espera aí de um microfone de lapela. Ele realmente surpreende bastante no seu tamanho e aparentemente ele é menor aí do que o Lark M2, principalmente pelas reviews que eu vi por aí, beleza? Então esse aqui é o A1, eu já vou comentar com vocês um pouquinho mais para a gente poder testar também sem enrolação. Bom, então Holy Land, como eu falei, é uma marca que é referência aí em audiovisual, eles têm diversos equipamentos bem legais e para mim o forte deles são os seus microfones, então na minha opinião a gente pode confiar bastante na marca. E eu fiquei bem contente assim com a minha primeira impressão, achei bem legal, a gente testa ele daqui a pouquinho. Mas então lembrando que o A1 ele tem aquela pegada mais voltada para quem grava com celular, porque ele não vem então com aquele opcional de você utilizar o adaptador para câmera, beleza? Então pelo que eu tô falando para vocês aí, ele tem 3 níveis de cancelamento de ruído, que a gente vai testar também. Tem alguns equalizadores para que você possa aí personalizar a sua voz. Eu não vou fazer um vídeo de review técnica, pessoal. Não é aí a minha referência falar para vocês de microfones. Então eu quero trazer para vocês aí a minha experiência de utilizador, assim como pode ajudar as pessoas na utilização do dia a dia. Se você é aquela pessoa entusiasta de audiovisual, eu acho que esse vídeo não é exatamente para você, porque a minha intenção aqui é trazer de fato a experiência do dia a dia. Diz também que ele tem aí uma distância de até 200 metros entre o receptor e o microfone. Eu nem conseguiria testar aqui durante essa distância, mas a gente faz alguns testes aí também no dia a dia e qualquer coisa eu comento com vocês. E diz também que ele tem aí uma combinação de até 27 horas de utilização, que na minha opinião aí é muito bom para você poder usar. Então como eu comentei com vocês, o modelo que eu peguei seria o Duo, então ele vem com a case de carregamento e transporte, então ela tem a sua própria bateria e vai manter sempre o microfone carregado, desde que você mantenha a case carregada também. E ele também tem aí uma opção de você poder comprar apenas os microfones junto com o receptor e um cabinho. Então ele até vem uma basezinha de transporte, mas ele não tem essa opção então de você estender a bateria dele e manter sempre carregado. Então você vai ter que fazer aí um controle muito melhor da sua bateria. Aqui a gente tem esse opcional, tem um LEDzinho indicador de bateria, é bem parecido com o que a gente já tem em fones de ouvido, como por exemplo da JBL. E uma coisa que eu achei muito legal no vídeo do Jeff que eu comentei com vocês, é que o M2 ele dá uma estourada no áudio quando você grita diretamente perto do microfone. Então se ele estiver aqui, você fala muito alto, ele acaba dando aquela clipada diretamente no áudio, onde você tem que fazer algumas tratativas aí na edição. E esse microfone promete que automaticamente ele já tem um tratamento para isso. No vídeo dele ele inclusive testou isso e eu achei muito legal, porque às vezes eu falo mais alto, alguma coisa assim, e é sério, na edição é um saco para você conseguir tirar isso. Se ele simplesmente fizer esse cancelamento já vai ser muito bom. Então eu acho que nessa questão de capacidade técnica, muita gente até está comentando aí que o A1 é o sucessor do M2, porque por mais que ele é bem mais barato, eu já vou comentar os preços com vocês, a gente tem alguns recursos a mais que o M2 não tem, e dizem que na utilização típica, normal, que é o meu caso, a gente tem a mesma qualidade de captação do próprio Lark M2, e nem se compara então com a captação aqui
do Fifine M8 que eu estou utilizando atualmente. Se você quiser ver conteúdo do Fifine M8 quando eu trouxe aqui no canal, que foi praticamente lá no começo, tem também um videozinho aí para vocês darem uma olhada, então fiquem à vontade também para dar uma olhada no canal. Então agora eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre os preços e as suas versões, para a gente poder partir sem enrolação lá para os testes. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as versões do Lark A1 que você pode encontrar por aí. Bom, eu até peguei o outro celular aqui porque a gente está exatamente na semana da Black Friday, então os preços eles tendem a estar um pouco menores. Então, basicamente, aí os preços que eu falar aqui, provavelmente você não vai mais encontrar se você olhar depois, beleza? Bom, a sua versão padrão, a sua função básica, que seriam então os dois microfones, nesse jeitinho aqui, e ele tem exatamente aí uma base que você pode guardar eles tranquilamente, mas ele não vem então com a sua case de transporte e carregamento. Esse então está na faixa aí dos seus R$380. Então, se nós formos comparar basicamente a sua utilização de estúdio, como eu estou aqui, por exemplo, você consegue utilizar tranquilamente. E pelo que eu lembro, o Lark M2 ele está sempre na casa dos seus R$700 a R$800. Então, ele é basicamente metade do preço, entregando uma qualidade bem legal também, assim como o próprio Lark M2. Na sequência, a gente tem então a versão Duo, que seria esse que eu comprei. Então ele vem com a case de carregamento e transporte, já com a sua própria bateria, os dois receptores e uma das opções, ou Lightning ou USB-C, que como eu sempre utilizei iPhone 15 para frente e utilizo o Android agora, ele vai ser compatível com 100% dos dispositivos que eu uso. Então você pode optar por um dos dois e você vai ter todos esses opcionais que eu mostrei para vocês no vídeo. Esse está numa faixa dos seus R$430, então a gente tem uma diferença bem pequena entre um e outro. Se você for dar aquela parceladinha, eu recomendo vocês a pegarem essa versão, porque além de manter o seu equipamento mais protegido, ele te dá uma versatilidade muito melhor para que você possa aí transportar com você, levar com você em qualquer lugar e ter a tranquilidade dele estar sempre carregado, se você mantiver a sua case de carregamento sempre carregada também. E depois tem uma terceira versão ainda do Lark A1, onde ele tem diversas opções aí para você ter qualquer necessidade. Então ele vem com USB-C, vem o Lightning e também vem a opção dos dois receptores aí, e esse já está na casa dos seus R$470. Como eu não utilizo o Lightning para nada, que são os iPhones antigos, basicamente não fez sentido para mim, por mais que o preço não tem tanta diferença. Eu optei então por comprar a versão Duo, que para mim já vai servir para qualquer necessidade que eu tenha. Inclusive ele é compatível com notebooks e PCs que tem a parte do USB-C. Então se você quiser, por exemplo, utilizar no PC e só tem USB-C, você pode comprar um adaptador USB-A, USB-C e utilizar no seu computador tranquilamente. As opiniões que tem por aí nos canais especializados falam que o A1 ele tem a mesma qualidade de captação do M2 e ele é um pouco menor e mais discretinho. Então eu acho que vai dar muito certo aqui pra gente no canal Grifos. A gente vai testar agora então a sua qualidade e vamos fazer uma comparação na captação. Bom, então como vocês estão vendo aí, ele já tem um aplicativo próprio, então o microfone está desligado. Vamos dar uma ligada nele aqui e ver como é que funciona. Bom, então ele já captou aí como vocês estão vendo. Tem indicador de bateria que eu achei bem legal. Vou até ligar o outro aqui pra gente já ver também, só para ver se ele marca certinho os dois aqui. Então já segurei aí, acendeu o LED e temos dois captadores então. Claro que para fazer o teste não faz muito sentido, então eu vou desligar o segundo aqui e ele tem algumas opções, como ajuste de volume automaticamente. Então aqui, ó, por exemplo, eu aumentei, eu acho que um nível 4 seria o indicado, que seria aí o meio termo. Se nós vamos utilizar o modo mono ou estéreo, então ele vai fazer um canal ou dois para você poder utilizar um de cada vez, para você poder separar os áudios, aumentar uma pessoa que fala mais alto, diminuir. Ou você vai utilizar o modo mono, que vai gravar os dois no mesmo canal para você fazer a edição lá na sua trilha. Permite também mostrar se está silenciado ou não. Então a gente aperta duas vezes aqui, ó, como vocês estão vendo. O mic está silenciado, ele fica vermelhinho. Apertou duas vezes, ele automaticamente sai do modo de silenciado e volta a ficar azul. Bom, a gente tem também a parte de apertar uma vez, então a gente ativa ali o nível de cancelamento de ruído, aperta mais uma, ele liga e desliga aí conforme a sua opção que você utilizar aqui. Eu vou deixar sempre no médio porque eu acho que é um bom teste para a gente poder fazer. Aqui onde eu tô, exatamente na área externa, existe bastante barulho, então a gente já testa lá também. E rapidinho vamos passar então. Equalização seria o modo padrão, graves seria aí para aumentar o grave da voz. A minha voz ela já é relativamente grave, então eu não vou mexer nisso.
E brilhantes eu acredito que seria aí para dar uma melhorada na voz para quem de repente tem voz mais aguda. Eu não sei exatamente, se você souber deixa no comentário aí. Então eu vou manter na equalização e vamos manter aí o áudio do jeito que ele vem padrão. E ajuste de reverberação normalmente é para quem vai fazer ali alguma coisa referente a canto, que não seria o meu caso. Bom, reconhecimento do microfone, não sei exatamente para que serve, depois eu testo. E temos aí desligamento programado, porque às vezes você esquece de desligar ele por algum motivo, você preserva a sua bateria também e você pode ligar e desligar a luz indicadora. Então, por enquanto, eu vou manter ligado, beleza? Então vamos manter assim, desse jeito que a gente já tá, para a gente poder fazer o teste. Então já estamos aqui gravando a nossa tela, como vocês estão vendo, utilizando outro celular. E ele vai ter o indicador então de áudio de qual é o canal que ele está utilizando, esquerdo ou direito. E a gente já pode fazer uma comparação do áudio, como vocês devem estar percebendo aí. Então eu vou intercalando um pouquinho e vou falar algumas coisas com vocês. Então eu não vou mais tratar o áudio para que a gente possa fazer uma comparação real de captação de som. O ventilador está ligado bem ali. Então aqui já deve estar batendo algum vento e o AM8 deve estar fazendo uma captação de um leve ruído de fundo. O que me irrita no AM8 é isso aqui. Então, por exemplo, eu gesticulo bastante para fazer os meus vídeos e vira e mexe eu faço assim, com a mão. Ou bato aqui a pulseira do relógio. Por mais que eu esteja batendo na mesa, vocês vão ouvir. O simples fato de eu apoiar minha mão assim, ele já vai fazer a captação. Outro detalhe, às vezes eu esbarro nele aqui e isso fica aí fazendo um rangido bem chato. E na edição a gente é capaz de ouvir. Então aqui no A1, por ele ser um microfone de lapela, a gente já não está nem suscetível a isso. Quem dirá então a gente poder fazer alguma comparação. E agora então eu vou levar o A1 lá para o ambiente externo para que a gente possa fazer um breve teste sobre os ruídos externos. Então eu vou até utilizar esse outro celular que já está tudo pronto. Então provavelmente a imagem não vai ficar tão boa. Mas vamos lá, eu vou testar com vocês rapidinho para a gente fazer um teste. E a gente já vê como é que fica também a captação. Já testamos também os modos aí de cancelamento de ruído, para que a gente possa fazer uma comparação completa. Vocês devem estar percebendo aí uma captação de áudio externo. Eu vou ligar agora o cancelamento de ruído no primeiro nível. Então ele já ficou verdinho aqui, como vocês estão vendo. Já captei também no receptor. E a gente já deve perceber uma boa diferença aí também. É claro que eu só vou descobrir isso durante a edição do vídeo. Eu já vou ligar agora então o cancelamento de ruído, lembrando que ele está no intermediário. Então já ligou aqui, mudou a cor, ficou verde. E o cancelamento de ruído então pode ser mais perceptível. E ele também fica habilitado ali o verdinho no receptor, o que eu achei bem legal. E agora então já estamos fazendo aí o terceiro teste na sua parte de cancelamento de ruído. Então ele já está azulzinho aqui, como vocês estão vendo. Eu vou deixar passar um carro bem barulhento agora e já vamos testar aí a diferença da captação, fazendo então com a supressão de ruído, o cancelamento de ruído na terceira opção aí, que seria a mais forte de todas. Então a gente já consegue pegar aí a terceira e fazer a última comparação. Então agora a gente já vai finalizar utilizando aqui o Lark A1, que é o meu microfone novo, que eu estou bem contente até agora. Eu vou descobrir, é claro, na edição, porque até agora eu estou só especulando, mas eu estou bem contente. E aí, pessoal, lembrando sempre aí que eu vou deixar os links para vocês aí na descrição também. E nós também temos aí um grupo de ofertas no WhatsApp, onde diariamente eu coloco diversas oportunidades de compra. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, os links vão estar aí na descrição, beleza? E aí, se eu falar um pouco mais alto, como eu falei agora, em tese, ele não deve estourar o áudio. Então, eu falei bem alto mesmo. Então, ele tem um recurso de Auto Limit Clip Protection, que em tese aí, quando a gente fala mais alto, que nem eu fiz agora, ele não vai estourar o áudio aí para vocês. Bom, então é isso. Se você grava com o celular, eu acho que é uma excelente opção. Vocês devem aí dar uma olhada nesse modelo, que realmente ele tem um bom custo-benefício se a gente comparar com o irmão maior dele, que seria o Lark M2. E eu achei aí de um grande capricho, tanto essa bolsinha de transporte, a sua case de carregamento também, achei muito legal, né? Então eu acho que se você está buscando um microfone de lapela que tem uma boa entrega também e uma excelente qualidade, dá uma olhada nesse equipamento também, porque ele tem um preço muito atrativo de verdade. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, isso ajuda demais o meu canal a crescer cada vez mais. Bom, se você gosta de outros conteúdos de tecnologia, agora eu vou deixar para vocês uma playlist sugerida, assim você pode conferir outros conteúdos que eu tenho aqui no canal. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.